Marcos 4, 26. Diz assim a santa palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, por esse dia lindo, mais essa semana que Tu nos concede o dom da vida, pelo dia do Senhor, a qual nós nos reunimos em Teu nome para Te glorificar. Nos ajuda, Senhor, em todas as coisas, glorifica o Teu santo nome em nosso meio, que a mediação de Cristo Jesus torne, de alguma maneira, o nosso culto agradável a Ti, perdoa as nossas falhas, guia-nos, ilumina a Tua palavra, os nossos olhos, grava ela em nossos corações, que nós possamos, Senhor, compreender e modificar a nossa vida conforme aquelas coisas que nós aprendemos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, essa parábola ela é exclusiva do Evangelho segundo Marcos. Nenhum dos outros evangelistas trouxe essa parábola. E ela vem logo após a parábola do semeador, onde há uma ênfase muito grande na responsabilidade humana. Lá, a semente só pode crescer, e nós entendemos que a semente é a palavra de Deus, essa semente só pode crescer num solo fértil. Veja, devemos entender que o homem ele não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Não parte do homem que é representado por esse solo ser fértil. Não é o solo que é fértil por si mesmo, e não somos nós que somos salvos por nós mesmos, ou que nos tornamos um solo fértil para a palavra de Deus por algo que esteja em nós mesmos. A palavra nos diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Portanto, é Deus quem dá a fé. É Deus que torna um solo vivo, que regenera os nossos corações. É Deus que torna o solo fértil. Mas talvez os ouvintes dessa parábola de Cristo Jesus, eles tenham desanimado quando eles ouviram que apenas 3/4 do Evangelho da semente se perdem. Melhor dizendo, que 3/4 se perdem e apenas 1/4 de fato germina. Deve ter causado um certo desconforto, porque eles estavam sendo levados e guiados a pregar o Evangelho, e já de antemão é dito o seguinte: olha, vocês vão pregar, mas 3/4 vão se perder. Agora, nessa parábola, Jesus mostra a perspectiva da semente e não do solo. Como a semente, ela trabalha por si mesmo, porque a semente representa a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, e que se desenvolve pela ação do Espírito Santo nos corações dos eleitos de Deus. Portanto, nessa parábola, o foco está totalmente na soberania de Deus em gerar o crescimento à sua própria palavra, de maneira que nós anunciamos, mas é Deus quem dá, quem faz o crescimento do reino. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato, o misterioso crescimento deste reino. Jesus nos diz que o reino é como um homem que lança a semente. E eu chamo a atenção para esse a semente, esse artigo definido. Esse artigo indica que é uma semente específica e não é qualquer semente. Aquela que deveria ter sido semeada, aquela que deve ser semeada, nos diz o estudioso Vicent, estudioso no grego. Que semente seria essa? Obviamente a semente do Evangelho, obviamente a palavra salvífica, e não aquelas coisas que se tem
nomeado como pregação do Evangelho em nossos dias atuais. Assim nós aprendemos que é necessário também um semeador, porque essa semente não vai naturalmente sair de algum lugar e cair numa terra boa. É necessário que haja um semeador. Deus determinou a palavra, essa semente, a semente, como um meio de graça. Nós temos visto isso nos meios exteriores de salvação, dos meios exteriores de graça, conforme o breve catecismo nas quartas-feiras. A terra ela não produz grãos por si. Não há como a terra produzir grãos por si, assim como não há como um coração humano produzir algo bom por ele mesmo. Por si, o que a terra produz quando você deixa uma terra parada? Mato e ervas daninhas. Na parábola do semeador, a terra boa era o salvo, mas ela precisa da semente. Sem pregação do Evangelho, não há conversão. Todavia, o semeador ele não pode fazer a semente crescer. O que o semeador faz? Ele semeia. Ele cuida da terra, ele prepara a terra, ele lança a semente, mas ele não pode fazer essa semente produzir. Está fora do alcance do poder do semeador. Os tempos verbais indicam que esse semeador ele lançou a semente uma única vez. E a partir daí, então, ele dormiu e levantou, e o texto diz noite e dia, dando uma forma contínua desse dormir e levantar, de passar noite e dia. Noite e dia se passam, mas ele não tem o controle da semente que ele semeou uma única vez. Enquanto isso, algo ocorre, e ele não sabe como ocorre, como nos diz o texto. A semente, ela germina, ela cresce. O termo literal ali é alonga-se. Ela se transforma de uma simples semente, primeiramente num talo, numa erva, e depois a espiga. Veja, sem poder fazê-la crescer e sem entender como que ela se desenvolve, como que essa semente cresce, o semeador então ele deve deixar tudo com o Criador da semente. Está fora do alcance dele. O homem que semeia a palavra após semeá-la, ele só pode, e melhor, ele só deve esperar, crer e orar com toda a paciência. Veja, alguns acham que tem certa influência sobre a terra ou sobre a semente. Nós vemos isso no dia a dia. Nós vemos líderes e pastores que acham que podem produzir um solo bom. Nós temos líderes e pastores que acham que eles podem fazer com que uma semente germine ou não. O entendimento bíblico nós sabemos que depende completamente de Deus, mas não podemos ser afobados. Afinal de contas, quem conhece os eleitos de Deus? Quando nós lançamos a semente, nós não podemos ser afobados com os resultados dessa semente. Pode alguém ouvir a mensagem do Evangelho e pode passar um bom tempo sem nenhum sinal de vida. Nós aprendemos estudando os 5 pontos das doutrinas da graça, que todos resistem à graça. O homem natural ele resiste com todas as suas forças à graça de Deus, até que, através da regeneração do Espírito Santo, ou seja, da mudança desse solo, de tornar esse solo agora fértil, a graça eficaz, a graça irresistível, ela vence os filhos de Deus. Então nós devemos ser pacientes, devemos saber que não podemos fazer nada. Como nos diz Paulo lá em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Nós devemos entender que a resposta dos eleitos não é necessariamente imediata. E nós estamos numa época muito fast food, onde nós queremos ver o resultado muito rápido. E aonde muitos podem se enganar dizendo, puxa, eu preguei o Evangelho verdadeiro, e se eu preguei o Evangelho verdadeiro e as pessoas não creram, logo ali não há terra boa, logo ali não há filhos de Deus, e isso é errado. Essa resposta dos eleitos então, ela não é necessariamente imediata, mas ela virá. A pergunta que nós podemos fazer é, quando virá? Não sei. Jesus diz o seguinte lá em João capítulo 3, o vento sopra onde quer e você ouve o som, mas não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é com todos aqueles que são nascidos do Espírito. A nossa certeza é que há os nascidos do Espírito, aonde a graça eficaz
vai fazer com que a semente do Evangelho cresça e se desenvolva no solo bom. Mas a segunda coisa que nós podemos observar é a força da semente, que é a palavra. E essa força é revelada no texto. Qualquer pessoa que prega a palavra, ela não deve desanimar como resultado imediato do seu trabalho. Mesmo na terra boa, a semente ela tem o seu tempo, o tempo que apraz a Deus, o tempo da plenitude em que Deus age. O texto diz que a terra, entendendo como a semente aqui, ela por si mesma frutifica, né? O texto diz assim, a terra por si mesma frutifica, obviamente a terra não frutifica, é a semente que está na terra que vem a frutificar. Mas esse por si mesmo, literalmente, seria automaticamente. Ou seja, independe de qualquer força alheia. Esse termo ele aparece aqui e somente em Atos capítulo 12, quando o portão da prisão, onde Pedro estava preso, ele abre-se sozinho, sem esforço humano. Agora notem que interessante, lá o portão se abre sozinho por alguma força sobrenatural que nós sabemos quem é. E essa é a mesma força que faz com que a semente se desenvolva, germine sozinha. Portanto, este frutificar por si exclui a responsabilidade e o poder do homem, mas enfatiza totalmente a intervenção soberana do nosso Deus para obter os resultados que Ele deseja. É normal queremos ver resultados, mas pode demorar. Só ocorre no tempo certo de Deus. Nesse tempo nós veremos a semente alongar-se até não mais poder se esconder. É assim o reino de Deus, nos diz o teólogo Hendrickson. Um pregador fiel semeia ano após ano. Ele explica, ele convida, ele exorta, ele conforta, ele avisa, ele estimula, ele faz ligações pastorais, ele faz visitas. No entanto, em grande medida, seus esforços parecem ter sido totalmente em vão. Mas um dia a palavra mostra o seu poder, e agora homens e mulheres, ricos e pobres, velhos e crianças, cultos e iletrados, eles florescem, eles frutificam, eles resplandecem o poder de Deus agindo em seus corações. A palavra é poderosa, mas inicia o processo calmamente, ainda que poderosa, invisivelmente como uma semente. Mas quando floresce, aquela pequena semente, uma vez plantada, na sua simplicidade, porque o Evangelho é simples, timidamente, ela pode tornar-se uma frondosa árvore. E os irmãos já viram como pequenas sementes, afinal de contas, toda árvore nasce de uma semente, como uma semente plantada próximo a uma calçada, até um asfalto, uma parede. Aquela pequena semente começa a se desenvolver e aquele concreto não consegue segurar. Ela quebra, ela precisa se expandir. A verdadeira semente, o Evangelho na boa terra, é irrefreável. O mundo pode concretar a verdadeira semente, mas Deus é que vai dar o crescimento para ela. E no tempo certo ela vai romper com esse calçamento, com esse asfalto, com esse muro, seja lá o que for. Por que isso? Paulo nos explica: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim a pequena semente ela cresce a cada dia mais. O caminho do justo lembra a luz da manhã, nos diz Provérbios, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Começa como uma semente e vai se desenvolvendo. Começa clareando um dia, iluminando, e hoje nós vamos falar dos iluministas mais tarde, mas com a iluminação verdadeira do Espírito Santo de Deus, e vai crescendo até se tornar um dia perfeito. Em terceiro lugar, nós vemos a vitória final, a consumação do reino. Desde o início, desde a criação, a consumação é certa. Deus ele não aguarda alguma coisa acontecer, Ele não torce para que alguma coisa aconteça. Não existem os sonhos de Deus, existem os decretos soberanos de Deus, a qual a sua providência faz com que ocorram exatamente como Ele determinou. O reino de Deus, ele já veio, mas o reino de Deus ainda virá. É aquela famosa tensão entre o já e o ainda não. Tanto na semente, como no florescer, como na colheita mais tarde, o reino de Deus está presente. Quando o Evangelho é pregado, aquela pequena semente contém o reino de Deus.
e caindo em terra boa, essa terra boa vai frutificar o reino de Deus. E esse reino de Deus vai crescer, não importa aonde essa semente esteja alojada, se tenham colocado concreto sobre essa terra boa. E no tempo certo ela vai produzir o seu fruto. E a colheita é certa, a vitória é certa. A colheita chegará no tempo decretado por Deus, não depende da terra, não depende do semeador, não depende de ninguém, mas de Deus usar a misericórdia. A boa semente na boa terra germinará, crescerá, florescerá, dará fruto e no tempo certo vai amadurar. A semente que vingou, que morreu para si mesmo, ela irá madurar. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é só fiel para fazer com que essa obra permaneça, mas Ele próprio nos preservará. Mas aqui encontramos uma expressão estranha. Estranha, semelhante, logo se lhe mete a foice. Poxa, nós estamos falando de reino de Deus, em crescer, como é que agora vem alguém falando que vai meter a foice? O termo literalmente diz mandar adiante. Por contexto, os tradutores preferiram como uma semente que cresceu e frutificou e gerou fruto, é metida a foice. Mas o termo no literal dá uma ideia de mandar adiante. E esse verbo é o mesmo utilizado para descrever o envio dos apóstolos para fazer a colheita das almas lá em João 4,38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que coisa maravilhosa! Como semeadores, nós devemos ter fé e paciência até a colheita. Ainda que nós não a vejamos, uns semeiam, ou plantam, outros regam, outros ainda colhem. Talvez nós colhamos alguns frutos, talvez outra geração colhe os frutos que nós semeamos, talvez outra geração colhe os frutos que nós apenas regamos, porque é Deus quem dá o crescimento. Sejam pacientes, portanto, irmãos, até a volta do Senhor, nos diz Tiago. Olhem, o fazendeiro espera pelo precioso produto da terra, sendo paciente até receber a primeira e a última chuva. Vocês também devem continuar a esperar pacientemente. Fortaleçam seus corações, pois a volta do Senhor está próxima. Concluindo, meus senhores, a palavra de Deus é viva e uma vez semeada em terra boa, ela desenvolve-se por si mesma. Ela trabalha sozinha, invisível, pelo poder e pela ação de Deus até a maturação. Deus deu a palavra, Deus mandou semear essa palavra, Deus prepara a terra para semear essa palavra, Deus faz essa palavra crescer, Deus a preserva e Deus nos manda colher. Eu vos enviei a ceifar. E eu queria listar rapidamente algumas aplicações. Primeira, somente Deus conhece o dia da colheita. Até lá, Ele nos ordenou a semear a sua palavra. Portanto, devemos pregar ela, a tempo e fora do tempo, como nos diz Paulo. E o que nós pregamos? Pregamos o Evangelho. O Evangelho que é glorioso e ao mesmo tempo é simples. O Evangelho que é loucura para os sábios. O Evangelho que tem sido relativizado em alguns lugares. O Evangelho que tem sido adornado com especiarias do mundo em outros lugares. O Evangelho que tem recebido água suja em muitos lugares. Mas nós devemos pregar o Evangelho simples, perfeito, puro, como nos diz as Escrituras. O Evangelho que diz que Deus criou tudo perfeito, que o homem caiu desobedecendo ao Criador. A má notícia é que nós estávamos mortos em delitos e pecados e éramos merecedores da condenação que virá sobre os ímpios. Mas que Deus enviou o seu Filho, o melhor que Ele tinha, o melhor de si, o seu unigênito, para morrer. E para morrer não por bons e justos, mas por pecadores, dos quais cada um de nós é o pior, e merecedores. E que todo aquele que crer, este será salvo, porque todo aquele que crer é a terra boa, que recebeu a semente do Evangelho. Ainda que nós não vejamos como essa semente cresce, e não vejamos essa semente crescer imediatamente. Segunda aplicação, a palavra de Deus ela não volta vazia. A semente é dele, o crescimento depende dele, a colheita depende dele. Nele, nosso trabalho não é vão.
tenhamos fé e preguemos continuadamente a palavra do Senhor. Terceira aplicação, nós não precisamos ver o crescimento, não devemos desanimar e continuar pregando. No processo de reformulação e de reforma dessa comunidade, a cada domingo eu via menos pessoas vindo. O que eu poderia fazer? Eu poderia trazer algum subidor de monte, alguma estrela gospel e encher a igreja. Eu poderia começar a prometer bênçãos por um escambo, uma troca de algumas migalhas de dinheiro para você ser abençoado e nunca sendo. Continuamos pregando o Evangelho. É Deus quem dá o crescimento. E não podemos nem nos enganar, não são todos que estão ouvindo aqui que essa semente já nasceu, que essa semente já está frutificando. Mas aguardamos, confiamos em Deus e esperamos que todos sejam terra boa. Mas sob o controle de todos aqueles que pregam o Evangelho, a única coisa que Ele pode fazer é jogar a semente pura e nada mais. Quarta e última aplicação: a terra boa é Deus quem dá, a semente é Ele quem dá. Ele é que irá fazer essa semente germinar. Tenhamos o cuidado de pregar a semente verdadeira, a semente, como diz o texto, o Evangelho puro. Nunca tenha vergonha do Evangelho, nunca acha que não conhece o suficiente do Evangelho. O Evangelho é simples. Agora, nunca tente adornar o Evangelho, nunca tente fazê-lo menos agressivo para as pessoas, não tente torná-lo mais suave, não tente adornar ele para ele parecer mais agradável. Pregue ele simplesmente como ele é e deixe o resto com Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje aqui. Obrigado, Senhor, porque a semente do Teu Evangelho foi lançada sobre os nossos corações e tem sido lançada nessa comunidade. Confiamos em Ti a tornar as terras, os corações bons, para que essa semente germine. E confiamos em Ti para dar o crescimento dessa semente. Nós não podemos fazer nada senão orar, continuar a pregar, continuar a semear e confiar em Ti. Ainda que demore, Senhor, ainda que durante muito tempo nós possamos ver o campo e olhando para o campo ver só barro, lá embaixo o Teu poder dentro dos corações está fazendo essa semente alongar-se, virar um talo, virar uma erva, até que no tempo certo floresça e até que no tempo certo esteja madura. Senhor, não depende de nós. Pai, o que eu peço é que nós possamos pregar com toda humildade o Teu Evangelho. Pai, o que eu te peço é que todos aqueles que foram colocados sob nossa responsabilidade aqui, que sejam terra boa. Pai, o que eu te peço é que Tu dê o crescimento dessas sementes. Não depende de nós, Senhor. E Pai, o que eu te peço é que lutando para que essas sementes sejam semeadas, nós não nos perdamos. Nos ajuda, Senhor. Glorifica o Teu santo nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.